Eu costumo dizer que ele é o namoradinho do Brasil. Já falei isso pra ele, mas é muito mais do que isso. Ele é um talento que a gente viu nascer. E foi corajoso, viu? Foi em rede nacional. E isso tá o quê? Exposto nas capas de caras e em várias outras matérias que nós fizemos. E por isso que Reinaldo Gianecchini está aqui com a gente para celebrar esses nossos 30 anos. Que legal. Cara, impressionante, né? Não, muito impressionante. Passa muito rápido tudo e eu tô aqui, já tava olhando meio de rabo de olho, tentando ver quais são reviver suas a minha capas. vida, porque eu não tenho uma memória boa às vezes. Engraçado, eu acho que sempre que minha memória... Eu gasto tudo com os textos, né? Que não sobra nada pro resto. E aí eu adoro ter imagens, às vezes, que eu perdi, né? Às vezes tem uma lembrança que está lá atrás e a gente traz, é muito gostoso reviver. Eu acho isso maravilhoso também, né, gente? Vem com tudo isso, vem com talento, vem com tudo, e aí que a memória, não dá pra ter tudo, né, queridão? Obrigado, Deus, eu tenho memória, o resto, sei lá, Deus. Bom, se você lembra a primeira capa de caras que você saiu? Não. Eu vou te mostrar, assim, foi bem assim, a chamada é O Trio Encerra a Polêmica. Negócio de Laços de Família. Que é Laços de Família, que foi quando você estreou. Nossa, é verdade. Que é você, Marília e Vera. Eu lembro, isso aqui foi na festa de lançamento da novela, né? E então, porque foi muito louco, assim. Eu comecei a gravar Laços de Família, ninguém me via na rua, ninguém nada. No dia que estreia a novela, aí você virou uma pessoa conhecida, né? Então, vocês, acho que registraram muito esse momento de transição, meu. Há últimos dias de pessoa anônima e depois, logo em seguida, estreando. Eu lembro que essa festa foi quando eu me dei a dimensão. Falei, meu Deus, onde eu tô entrando, né? Que loucura, né? Assim, os olhares todos. Porque eu lembro que 3 meses antes eu tava gravando já e as pessoas passavam por cima de mim para chegar na Vera, tipo, nem olhavam na minha cara, quase me pisavam no meu pé. No que estreia... Aí a loucura vem pra cima de você também, né? É muito louco essa coisa da televisão. E que legal que a cara estava lá, né? Bonita essa foto. Linda essa foto. E lembrando sempre Marília parceiraça. Eu acho que não sei como seria, o que seria de mim sem a Marília do meu lado, assim, pra segurar também todo esse rojão que foi, né? Estrear, virar uma... sair, eu que tenho essa personalidade toda reservada, de repente virar uma pessoa pública. E aí eu contava muito com a ajuda da Marília, que é uma mulher já de televisão, que tem essa vida... discreta também, mas pública, né? Que sabia lidar com isso com mais facilidade, até porque aí tinha nessa época a história de que ele tem um caso com a Vera, não tinha uma história que naquela época... Teve tudo isso, por isso que quando vocês surgiram juntos, acho que falaram os 3 juntos pela primeira vez. Para desmentir esses boatos. Exatamente. A Vera adorável, né? Eu tenho que ressaltar que quando eu estreiei, a Vera foi fundamental também para eu me sentir à vontade, ela foi muito parceira, ela me ajudou muito, foi querida. Eu tenho um extremo carinho e amor pela Vera até hoje, assim, a gente se encontra, a gente se fala de vez em quando, eu jamais vou esquecer, assim. E a gente também não, também não. Aí a próxima capa que você fez, que já é essa daqui, ó, Reinaldo Gianecchini, o novo galã revela seu romantismo. Cara, tá certo então, vocês não mentiram não, acho que naquela época eu podia falar mais em romantismo. Depois eu tive a sensação que eu fiquei um cara mais, não sei, menos romântico, digamos assim. Mas naquela época, nos meus 20 anos, foi a época que eu casei, né? Que eu era mais velho nos meus 20 anos. Eu era mais sério, eu levava tudo mais a sério. Era tudo mais absoluto, não tinha essa coisa... que hoje em dia eu acho que você entende que nada é tão absoluto, né? Tudo é meio relativo, tudo passa, tudo não tem importância nenhuma, não tem peso nenhum. Quando você é jovem, tudo isso que eu falei é o oposto. E aí eu era, então, um cara muito responsável, um senhor praticamente casado com uma adolescente, que era a Marília, né? Que a Marília tinha a minha idade hoje. A Marília, quando eu casei com ela tinha 50 anos, que é a idade que eu estou hoje. E eu entendo perfeitamente agora, porque eu também agora me sinto muito mais jovem e muito mais... engraçado, mais divertido, como a Marília era. Eu era um velho, a Marília era adolescente da relação. Ou seja, porque eu acho que o tempo traz essa maturidade de você poder relaxar com algumas coisas. Exato. Né? Não, quando a gente é jovem é tanta ansiedade, né? A gente está descobrindo tudo ainda, o caminho profissional, o seu trilho da vida, quem você é. E é isso, eu sempre fui muito responsável. Eu cresci já querendo a minha independência financeira, a minha independência no geral, e aí eu fui pegando esse peso, né? Eu era um senhor mesmo. E a história do casamento também, engraçado, depois
eu fui ficando mais solto com essa relação do envolvimento amoroso. Mas naquela época eu era casado, assim, casadão. Homem sério, tudo né? junto, pensado a dois, uma vida a dois, como tem que ser, né, sempre. Mas eu nunca mais casei depois daquele jeito. Foi sério demais, né? Aí foi intenso demais. Mas aí hoje, nesse nível de romantismo, assim, você, tipo, se daria que nota? Se de 0 a 10, você é romântico quanto? Hoje? É. Eita, tô fraco de romantismo hoje. Eu daria uma nota 2. Mentira, gente. Sei lá, eu acho que romantismo também é uma visão... a visão romântica da coisa é meio que ilusória, né? Sempre eu acho. Eu sou prático demais. Eu tenho um pezinho no chão demais, às vezes. É ruim falar isso, né? Mas eu... Não é ruim, não, porque eu sou pisciano. Então é isso, amor. Eu tenho lua em aquário. Vamos falar de signo? Eu tenho a lua em aquário. É assim, para de mimimi. O aquário fala pro pisciano, pro canceriano. Vamos parar de se mimimi da porra aqui? Entendi. Você tá falando isso e fica assim, gente, tipo, eu vejo romance em tudo, enfim. Não, eu não tenho romantismo, assim, não é que eu não tenho romantismo, eu tenho o pé muito no chão. Então eu ponho muito na balança as coisas. Por exemplo, ter filhos. Eu fico vendo todo mundo falando, ai, que lindo ter filho. Eu falo, vem cá, mas a pessoa não pesou o outro lado, não, o perrengue que é ter um filho. Eu não tenho esse romantismo, entendeu? Eu sei que é maravilhoso, mas eu sei também o que vem junto. E eu sinto que as pessoas não têm. Vira e mexe, eu encontro uns pais desavisados aí que falam, pô, tá puxado demais pra mim. Tipo, e nem é tão bom pai. Porque ficou naquela visão romântica, pai e mãe, né? Romântica de ter um filhinho na hora H, tem o filhinho. E aí? A realidade se impõe muito mais forte do que aquele romantismo, né? Então, eu não sou esse cara. Eu sou geralmente muito pé no chão. Então, provavelmente, você acha que você não vai ter filho? Provavelmente. Não, assim, mas aí no caso, filho, no filho, pra mim, depende de uma relação, né? Não é nem por esse perrengue. Porque o perrengue acho que vale a pena, claro, vale a pena ser em nome de uma coisa maior, né? O problema, pra mim, é achar uma relação que eu queira ter filho. Não é nem problema, mas é isso. Eu não teria sozinho, assim. Eu também não. Eu tenho filho, mas eu pensava a mesma coisa. Sozinho, acho que eu não teria. Porque eu pensava, não, se eu tiver alguém, terei filho. Se não tiver alguém, não terei. Eu acho que o filho tem que ser uma decorrência de uma relação que você quer transformar para outro patamar, que você quer engrandecer a família, né? Nesse contexto. Eu nem fui tão profundo. O meu era assim, gente, se eu morro, e aí? Tipo, não, né? Acabou. Tudo bem, pode morrer o marido? Pode também. Mas enfim, eu tenho os avós. Mas eu pensava muito nisso, assim, mas se eu pego essa criança, e aí eu faleço aqui, do nada. E aí, tudo bem, vamos para a próxima capa. A gente tá falando de você, tá falando de mim, né, Jeane? Vamos lá. Aí a próxima capa já foi você e a Marília juntos, né, falando aí sobre um pouco da intimidade de vocês pela primeira vez. Essa intimidade. Eu queria, quando eu vi essa capa, eu falei, você é super reservado, Marília é super reservada. Eu fiquei pensando, como é que vocês conversaram? Tipo, vamos fazer, não vamos fazer? Teve um bastidor dessa história? Você lembra? Nossa, é até engraçado, assim, é porque, agora sem querer... Enfim, ficar incensando, mas a Cara sempre foi uma revista muito legal, a gente entendia isso, que era uma revista do bem, diferente de várias outras que a gente pensava 1000 vezes em dar uma entrevista, claro, em abrir um espaço privado, né? A Cara sempre foi muito legal, assim, no sentido, eu acho que ela nunca queria polêmica, querer expor, ou querer fazer uma manchete que desse algo a entender errado, como várias revistas fazem, né? Então, acho que por isso que a gente ficou um pouquinho à vontade também. Eu nunca lembro de ter tido problemas com a Caras, né? Então, mas eu lembro que a gente conversava bem, assim, a gente, jura, a gente não precisa expor nada, né? Não ficar expondo. Mas agora eu realmente lembro que era por isso, porque a gente achava que era do bem, que estava tudo bem, assim, da gente falar. Também não é que a gente entrava em detalhes, né? A gente expunha o básico que dava, né? O que dava para inspirar as pessoas, eu acho, né? Eu acho que também que tinha todo um debate em relação à idade de vocês. E aí vocês falavam sobre isso muito naturalmente. E acho que hoje em dia, se as pessoas conseguem olhar para relacionamentos com pessoas de idades diferentes com mais tranquilidade, vem muito disso, assim, de pessoas que viveram situações como essa, conseguir falar sobre isso, naturalizar isso, assim. Acho que vocês traziam isso muito leve, né? A gente sentia uma coisa gostosa, assim, de poder bancar essa relação sem questionamento nenhum. E quando as pessoas vinham falar com a gente, como ela chegava legal nelas, assim, a gente, nessa hora a gente pensava assim, pô, que legal, né?
Então a gente, de uma certa forma, pode contribuir para um debate maior aí, sei lá, tem tanto preconceito de tudo, né, assim, e a gente, mas não era muito pensado, na verdade, era vivido, né, assim, e é isso, eu acho que essas entrevistas aconteciam quando a gente sentia que era um veículo de confiança e numa fase legal, assim. É a próxima capa, também são vocês aqui celebrando 1000 dias. Meu Deus, de paixão. Era numa viagem, Foi. né, eu lembro. Maranhão? Não. Deixa eu ver. Você sabe que eu lembro... Eu lembro da fase da minha vida... Maranhão. Maranhão, né? Você sabe que eu lembro da fase da minha vida onde eu tava pelo meu cabelo. eu nunca tive cabelo quase igual, né? Eu sempre lembro, esse cabelo meio mullet, quando eu tava fazendo As Filhas da Mãe. Então, mais ou menos foi nisso aqui. Mas a minha história com o Maranhão, na verdade, vem de outra época, né? Que eu acho que não era essa. Mas, por acaso, a gente tava aí... Algum passeio no Maranhão, né? Você fez Maranhão, você fez a novela da Cor do Pecado. Depois da Cor do Pecado, que foi logo, acho que foi depois disso, se eu não me engano. A memória, gente, a memória que ele não tem mesmo. Não vou citar no sempre, mas pelo cabelo foi antes, porque o cabelo é de As Filhas da Mãe, que foi antes da Cor do Pecado. Maravilhoso, eu amava essa novela, amava. E depois é quem? Reinaldo Gianecchini e Marília Gabriela. Teve uma fase de vocês, né? Vocês eu não aí lembro dessa capa. Aí vocês meio que desmentindo separação, porque depois entrou numa coisa que eu acho que devia ter sido muito chata, que era aquela especulação de separação. Então, olha que loucura, né? Eu lembro que sempre especularam muito isso sobre a gente separar, e entre outras histórias erradas, né? Mas da separação, vira e mexe falavam umas notinhas muito erradas, e a gente nunca teve nem próximo de se separar. Quando a gente decidiu separar, foi até assim, nos pegou até de surpresa esse entendimento, assim. E foi com muito respeito, com muito carinho. E então nunca foi assim, por causa de uma briga, ou porque estamos passando por crise. A gente não teve exatamente uma crise. A gente teve um entendimento de que, sei lá, as fases estavam ficando diferentes, assim. Eu acho que talvez os nossos caminhos estavam fazendo um pouco assim. E aí foi isso. Nunca teve isso que todo mundo falava, assim, dos boatos que saíam, assim. De separação e tal, né? A gente nunca ameaçou separar, a gente nunca teve uma briga, ou nada que pudesse ser motivo para sair essas fofocas erradas, né? Aí depois, enfim, mais capas falando. Aí o Brasil teve uma fase de paparazzi, né? Teve aquela fase em que as pessoas tinham essa curiosidade, e acho que Caras também passou por algum momento eu por lembro, essas fases. Aí o visual já lembro, tá vendo? Eu lembro isso que eu tava fazendo o Primo Basílio. Logo em seguida que eu separei da Marília, acho que uma das coisas que me ajudou também foi cair de logo num trabalho muito legal, foi o Primo Basílio, um filme. Tá de bigode aí, né? Tava de bigode. Então, aquilo também me ajudou a me aprumar um pouco emocionalmente, porque nunca é fácil se separar, né? E aí eu lembro que eu caí nesse trabalho, e esse trabalho eu pus toda a minha energia ali, e foi bom, para não ficar com o tempo pensando coisa ruim, né? Então eu lembro disso, e lembro outra coisa que me vem à mente aqui, um bunker ali montado em frente à casa da Marília, né? Porque realmente, quando a gente separou, acho que me pegou de surpresa ali, e aí ficou um tempo a imprensa muito em cima, assim, de ficarem dias em frente à casa da Marília, que é onde eu morava com ela, e depois na minha casa no Rio também. Então essa foto foi tirada no portão da nossa casa ali. Como é que você se sentia? Não deve ser legal. Nunca é legal, né? Porque você imagina, nos momentos mais vulneráveis que você tem da sua vida, que você precisa estar mais recolhido, tem todo esse auê. E esse auê que vem em cima, assim, das pessoas quererem saber, vem também com uma especulação meio errada, assim, as pessoas meio que julgando. Por exemplo, logo em seguida eu falei, cara, vou viver a vida de solteiro, que há anos eu não sei o que é isso. E aí, poxa, é um momento delicado também, de você redescobrir o seu lugar ali. Eu não sabia nem mais flertar, né? E aí, como é que você faz isso? E aí é muito difícil com muita gente em cima, porque cada festa que eu ia, e eu queria ir para a rua, ir para as festas, para ver gente, né? Viver, né? Para tentar me entender nessa nova fase. E é muito difícil, porque assim, as pessoas estão muito em cima e já inventando historinhas, né? Aí então, se já falavam merda a meu respeito, imagina quando eu era casadinho, todo certinho, você imagina depois que eu fiquei solteiro, né? Aí era uma notícia cada dia errada. E é chato, naquela época eu me incomodava muito. Hoje em dia, eu não ligo tanto, assim, eu realmente ligo um botãozinho ali do
Já sabemos qual é esse botão. Esse mesmo. É esse botão. O famoso botão. Bom, e aí depois teve uma outra foto, que acho que isso aqui vocês já tinham se separados, e acho que tinha uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender um ex-casal com amigos. Sim. Né? Enfim, eu vejo que era um período em que foi puxado para vocês, né? Porque se vocês estavam juntos, perguntavam se estavam separados. Não tinham separado, mas perguntavam se estavam separados. Mas aí vocês ficaram amigos e aí tudo era uma grande... Nossa, eu não lembrava dessa capa também não, mas aí eu lembro que é isso, que a gente tentou de cara, beleza, vamos tentar, né, somos amigos, vamos tentar conviver como amigos. No começo é um pouco difícil, né, porque os dois estão ainda tentando se adaptar à nova realidade, apesar do carinho ainda, que a gente não ter brigado, mas eu acho que precisa de um certo luto para você se organizar, né? E logo em seguida a gente não conseguia exatamente se desgrudar, né? E aí acho que isso foi num dos reencontros da gente que a gente teve para falar, e aí, como é que tá sendo, sabe? Se ajudar também, né? Assim, e foi lindo, eu lembro que sempre foi muito bonito tudo, assim, muito... um apoiando o outro. E assim. Até hoje, né? E hoje vocês são... Quando a gente vê vocês dois, o carinho de vocês dois, que vocês têm, eu acho isso, além de lindo, eu acho que se as pessoas prestarem atenção, elas podem viver harmoniosamente bem com pessoas que passaram pela vida delas. Eu acho incrível você ser amigo de ex, né? Porque, assim, pra mim não faz o menor sentido você ter uma vida, tanta intimidade, tanta coisa junto e de repente eliminar. Eu acho uma sorte, né, assim, você continuar convivendo, transformar aquele amor em outra coisa. E a Marília também tem uma coisa muito legal, que ela já me ensinava isso, por exemplo, o ex-marido dela frequentava a nossa casa, o filho do ex-marido dela com a outra mulher era a criança que a gente adorava em casa, que, enfim, que era ali toda uma grande família com o ex, né, eu com os filhos dela. Então, assim, tem uma coisa muito gostosa, assim, da gente conviver bem, né, com família. Família é isso, né? Muita terapia, muita análise também, né? Porque a análise ajuda a resolver tudo isso também, né? Maravilhoso, gente. Eu chegar em casa, que isso? Mentira, tô brincando, pode chegar no dia. Bom, aí tem uma capa aqui de um casamento que você foi com a Mari Ximenes, do Rodrigo Veronese, da Rita Correia. Enfim, um casamento que é um momento que você não viveu, né? Você como noivo, né? Nunca, só na novela. Só na ficção, várias vezes em ficção, né? Na vida, não. A Marília, eu lembro até que falava, será que a gente quer? Toda mulher quer mais que o homem, parece, né? Sempre entrar vestida de noiva, assim. E eu acho que a Marília tinha até esse romantismo, assim. Mas nunca rolou. E assim. Você falou não pra ela? Não, assim, a gente... assim, eu acho que eu deixei claro que eu nunca tive essa vontade. Eu até poderia pensar em falar sim para isso. Mas era tão legal do jeito que estava, assim, sabe? Eu acho que quando você começa a fazer uma coisa assim, de assinar um contrato... eu tenho um pouco de pânico de casamento, é engraçado. Eu tenho, parece coisa de filme. Mas eu acho que tá tão bom, assim, deixar fluir, porque o casamento é na realidade, né? É no dia a dia, é na comunhão. Quando você... então vamos assinar um contrato, ou vamos, sei lá, colocar de alguma forma, chamar os convidados, mostrar para todo mundo... Não sei, eu tenho uma coisa que me afasta. Gente, sabe que ontem a gente gravou com a Xuxa também para essa série de vídeos de 30 anos e ela, além de tudo, ela não vai a casamentos. E aí tinha uma foto dela, eu falei assim, mas eu tenho uma capa de caras, você num casamento, e a gente mostrou essa capa, ela no casamento do Renato Aragão, com a mulher dele, não sei o quê. Ela falou assim, mas eu fui nesse casamento porque me disseram que era um aniversário. Quando eu cheguei lá, era um casamento. Nossa, que radical. Assim... sem julgamento, né? Imagina. Mas digo, eu não sou tão radical assim. Você vai a casamento. Eu vou e choro horrores. menino. Eu tinha um casamento da minha irmã, eu fui padrinho, né? Muito louco. Eu saí do altar dando vexame, mas chorando, fazendo barulho, andando pelo corredor da igreja. Não sei, me ligou uma coisa assim... Porque eu acho bonitos os rituais. E casamento, claro que é bonito, assim, você pensar, vamos formar uma família, e no caso ali era eu deixando de ter a minha irmã em casa, que foi a vida inteira com ela, e ela virar uma mulher, né, e viver outra vida lá com o marido dela agora. Não sei, ligou alguma historinha na minha cabeça que eu acho que dá uma sensação, quando é meio de
perda daquela pessoa, porque parece que você não vai mais tê-la ali tão disponível, talvez né? Tem seja uma coisa por aí. isso. Tô terapeutizando, né? Tá bom, desculpa. Aí, além da Marília, você casou mais alguma vez? Assim, caso morou junto, não pode falar casar, né? Porque a Xuxa também fala assim, não, eu falei pra ela assim, você sabe que você é casada com o Juno, né? Ela, as pessoas falam, mas vocês moram juntos. Mas não pode falar a palavra. Não pode falar a palavra, tem pânico. E ela é das minhas, Xuxa, né? Xuxa, beijo pra você. Aliás, eu adoro a Xuxa, beijo mesmo. Eu nunca mais casei. Nunca mais morei em casa, junto. Nem sei se eu quero tanto. Acho tão gostoso namorico, né? Bom, eu não tenho uma relação séria faz muito tempo, né? Aí eu acho que quando você tem esse encontro, talvez mude tudo, aí você queira conviver. Foi assim comigo lá atrás. Isso. Eu não sei, mas hoje em dia eu penso que é muito legal ter casa separada. Aí você curte essa coisa do namorico sempre, Entendi. que é gostoso também. É um casamento, casa separada. Que é um casamento também, vou te dizer. Também é um casamento. mas é mais light, né? Fica cada um na sua casa. Acho que é mais divertido. Ok. E aí, a gente entrou numa fase da sua vida que foi uma capa em que você ia fazer um espetáculo com a Cláudia, e aí você descobriu que estava doente. E, enfim, você não pôde fazer o espetáculo. Sim, cabaré. É verdade. Aqui, eu estava assistindo o cabaré aqui, porque olha que fofa. A Cláudia Raia é uma grande parceira, né, minha, né? Então, quando eu fiquei doente, ela foi a primeira pessoa que eu tive que falar, porque eu ia começar a ensaiar cabaré 2 dias depois que eu descobri que eu estava doente. Então, eu tive que ligar na hora. Falei, amor, eu tô indo pro hospital porque parece uma coisa estranha aqui, eu preciso pesquisar o que é, mas pode ser que seja um câncer. E aí ela falou, não, eu não vou te colocar ninguém no seu lugar, não, você não vai ter nada disso. E começou a ensaiar sem mim e sem o meu personagem, e demorou muito para eu saber o que era mesmo o câncer. Foi difícil de detectar, era muito raro, era difícil de detectar exatamente o que era. E aí ela só foi colocar uma pessoa mesmo, 1 mês depois, quando eu falei, amor, vou começar um tratamento, é mesmo câncer. E aí ela ia todos os dias, saía do ensaio, ia lá no hospital, me mostrar tudo que rolou no ensaio, me mostrar as músicas, me mostrar os videozinhos das danças. Depois, a parte de tudo, a maluca, ensaiava que nem uma louca e ainda passava no hospital. Olha, isso eu devo esse carinho gigante a ela. Então eu acompanhei o cabaré do hospital e fui depois na estreia. Eu estava bem para ir na estreia, muito feliz, carequinha ali, todo inchado, mas fui. Você se lembra, então, foi nesse momento, então, né? Já estava no meio, já tinha acabado o tratamento aqui, não? Você lembra? Eu acho que eu tinha acabado já. Não sei, tô na dúvida agora. Tá, pode ser que eu tava no intervalo também. Eu não vou cobrar da sua memória. A gente já entendeu que o seu forte não é memória aqui, não. Aí depois você falou com a gente, depois que você ficou curado, aí você fez, acho que sua primeira capa com a gente, né? Você ainda tava carequinha ainda, mas que já tava... que lindo. Que acho que você deu a notícia que todo mundo queria ouvir, que foi muito lindo. Não sei que memória você tem. Eu olho... Tão louco, né? A gente olhar essas fases, eu não olho com dor nenhuma. Aliás, não foi uma fase dolorida, engraçado. Não foi com sofrimento, porque eu não briguei, né? Eu acho que tem um pouco de medo, tem um pouco de dor no começo. Depois, como eu não briguei, eu fiz daquele processo uma coisa iluminada. E aí eu olho, hoje em dia, eu acho tão bonitinho de ver. Assim, eu tava lá tão entregue, né? Assim, sem vaidade também. Mas tem uma coisa bonita, né, assim, nessa entrega. Eu adoro essa capa, por exemplo. Nossa, que bom. Eu gosto, acho lindo, assim, eu carequinha ali, meio inchado. E é isso, voltando pra vida, né, tentando entender como seria depois dali, né, depois de ter passado por esse turbilhão, como de fato ia mudar meu dia a dia, né. E, nossa, agora foram 10 anos? É 2012 que eu me curei. 11, então 11 anos já. É muito louco, eu acho que eu ainda estou tentando entender exatamente as fichas todas que foram caindo desse processo, né, de estar quase frente à morte, né. Foi bonito. E eu acho importante dessa capa, que tem uma coisa muito de dar esperança um pouco para as pessoas que estavam passando pela situação naquele momento também. Sim. E conseguir enxergar a tua luta e ver ali esse resultado, assim, né? Porque até hoje eu faço muito vídeo, me pedem muita
pra eu dar uma palavrinha com pessoas. Até hoje me falar, meu pai, minha mãe, minha irmã, não sei o quê, se inspirou tanto em você, na sua postura, né? Que você mostrou confiança, mostrou esperança, porque foi de fato o que aconteceu comigo, assim. Não era nem forçado, assim, quero mostrar esperança. Eu, de fato, estava confiante e pleno ali, e pronto para aquela batalha, acreditando na minha cura. E eu acho que quando você está com a cabeça boa, é já um caminho, assim, maravilhoso, né? Porque a cura está dentro da gente, de uma certa forma. Claro que envolve várias coisas, eu acho que é uma coisa kármica também, mas eu acho que a nossa mente é tão poderosa, né? Então, quando você está bem de mente, você está muito poderoso. E o contrário também é verdade. Quando a sua mente, sua cabeça está bagunçada, é tudo muito difícil, né? E foi nessa fase também que seu pai, né, também lutou aí contra o câncer e, enfim, faleceu. Foi tudo nessa mesma junto. época, né? O meu pai foi desenganado, ele tinha um câncer que não tinha cura, e aí eu larguei tudo para ficar com ele, porque eu senti que eu tinha que estar próximo dele, e 3 meses depois eu descobri que eu estava doente. E aí eu voltei para São Paulo para fazer meu tratamento, meu pai ficou no interior, e aí, tipo, 6 meses depois, ou 3 ou 4 meses depois, na verdade, eu falei, cara, eu preciso ver meu pai, eu tô sentindo que eu preciso estar lá com ele agora, pedi licença ali para eu dar uma pausa no meu tratamento, fui, e meu pai morreu nos meus braços, naquela noite que eu cheguei. E é uma história bonita também. É linda. É triste, mas é linda. Mas tá tudo certo, né? Assim, a morte, Sim. A gente tem que desmistificar em algum momento a morte, né? Que vira sempre um fantasma gigante, e quando a gente é obrigado a encarar, a gente dá uma relaxada também, porque a gente não tem controle sobre isso. A gente pode dar todo amor e aprender ali. O momento da passagem é um momento muito sensível, que mexe com todo mundo da família, com todo mundo que é próximo, os amigos, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer um mergulho para dentro, entender mais sobre a vida, né? Porque quando a gente fala de morte, a gente está obrigatoriamente tentando entender como é a vida, então, né? Porque se você vai morrer amanhã, o que você está fazendo hoje? Como é que é a sua vida? O que você está dando importância para quê? A morte faz você pensar na vida, na qualidade de vida. É isso. Bom, e aí você voltou a trabalhar, voltou a fazer novela, aí teve uma passagem sua no Castelo de Caras. Olha, eu amo esse cabelo, né? É que era todo encaracoladinho, né? Aí olha que louco. Logo em seguida meu cabelo veio encaracolado por causa da quimioterapia, né? E eu achei incrível, porque aí eu ia fazer um personagem todo serelepe. Aliás, um personagem que eu amei fazer, que era um remake de Guerra do Sexo. Sim. Que era o personagem da minha vida. Eu cresci alucinado com esse personagem, o Nando, né? Quando eu assisti nos anos 80. E quando me chamaram para fazer, eu topei antes de saber que eu estava doente. Então, quando o Silvio de Abreu, que estava muito próximo, mesmo quando eu estava doente, ele me escrevia, também a gente se falava, ele falou, não abdiquei de você não, você vai ficar bom a tempo e a gente vai fazer. Em março a gente começa a gravar e meu transplante foi em janeiro. E aí eu falei, meu Deus do céu, e assim foi. Chegou março, eu comecei a fazer exercício para voltar a ter um pouco de músculo. Meu personagem era da ação total, absoluta. Meu Deus, acho que eu nunca trabalhei tanto assim na ação como nesse personagem. Ele pulava de moto, explodia barco, ele subia em árvore, ele fugia de cachorro, ele caía de janela. E aí ele falou, não, vamos pôr um dublê para você, o Jorge Fernando. Nosso querido Jorge Fernando. Ele falou, vamos pôr um dublê para você. Nunca usei o dublê. Fiz a novela inteira, graças a Deus, assim, podendo, com saúde, para fazer. Eu lembro muito disso. Então essa novela foi muito especial para mim. Além de ser um remake que eu tinha no coração, né? Marcou a minha volta com saúde, com disposição, fazendo um personagem de ação. E com esse visual que eu amo, né? Agora, eu tenho que fazer uma parte, assim, esse visual, as pessoas, muita gente estranha, né, a coisa do cabelo enrolado. Eu acho que é um pouco cultural isso. Eu sentia quase um preconceito, assim. Eu tava amando, eu sempre gostei de cabelo encaracolado. Tinha uma época que eu fiz um personagem que eu fiz permanente. Eu lembro. Você lembra? A peça sobre o bebê chamava essa peça. Eu sugeri, falei, cara, eu acho que esse cara tem cachinhos. Ele é jovenzinho, ele vai ser aquele jovenzinho com cachinho, cara de anjo. E aí eu fiz permanente. Então eu já adorava. Então quando veio o cabelo natural de cacheado, eu falei, oba! Mas eu percebi, assim, que tinha
Tinha pessoas que tinham preconceito, como se... Bom, o povo aqui no Brasil acho que tem uma coisa com cabelo liso, né? Tem. Você vê as mulheres passando essa chapinha e não sei o quê. E sendo que eu acho lindo o cabelo ondulado. Às vezes eu vejo uma mulher que faz progressivo e falo, como assim seu cabelo era lindo, saindo do banho, todo encaracolado, lindo. Mas enfim, aí eu tenho que fazer essa parte. Eu acho que a gente é um país que tem quase um preconceito às vezes. Não, quase não tem. Tem, né? Tem Eu sentia isso. E acho que nessa época ainda muito mais. Acho que você ainda pôde viver isso. Acho que hoje em dia existem Agora, mais informações e pessoas que falam muito sobre essa coisa da gente ser quem a gente é, enfim. Que aí acho que a gente está passando, ampliando, exato. A nossa visão e o nosso conceito estético sobre tudo, né? Tá sendo normalizado outros corpos, outros rostos. Rostos. Outros corpos, rostos, cabelos, enfim. Isso está sendo uma fase legal que a gente está vivendo. Eu também acho ótimo acho lindo isso. Tem muita gente que fala assim, nossa, isso é mimimi. Eu falo, não, eu acho maravilhoso. Eu acho que nunca foi tão bom. Não, porque a gente sempre teve um padrão europeu. E assim, antigamente para fazer sucesso tinha que ser Brad Pitt e Julia Roberts. Belezas estonteantes e qualquer coisa que for fora daquilo não era glamouroso, não era. Hoje em dia não é sobre isso. Hoje em dia, o legal é você ser único e a gente ter esse olhar para o diferente, diferente desse padrão, né? Exato. Ver que a pluralidade é muito linda. Eu acho super legal. Assim, por exemplo, quando eu vejo no audiovisual uma história contada por pessoas que lá atrás a gente nunca vinha, não tinha essa representatividade, sabe? A gente não via os protagonistas tão diferentes fisicamente. Hoje em dia, o protagonista pode ser de tudo quanto é jeito. E é lindo. São reais, tão humanos, né? Eu acho demais isso. Eu também gosto. Bom, aí você fez uma capa, porque depois de tudo que você passou, você estava fazendo a Dona do Pedaço aqui, que é Reinaldo Ginechini se dedica a fazer o bem, que você inaugurou o Instituto de Memória do seu pai em Birigui, São Paulo. Ah, sim. Nossa, só uma parte. Aí eu fiquei um hiato grande, né? Ficou. Mas eu acho que na capa, matérias tinham com certeza. Aquele tá cobrando. Tá cobrando. Quem tava fazendo capa nessa capa? Quem é que tava no meu lugar fazendo as capas? Mas eu acho que tinha, mas matérias que tinham várias outras, com certeza. Fiz muito. Aqui foi um momento bonito também. Foi lá na minha cidade, Birigui. Eu estava inaugurando o Centro de Apoio, que é uma instituição que eu tenho. E foi antes da pandemia, quando eu comecei a realizar aquele sonho, por ele concreto, veio a pandemia, que loucura, né? A gente tem que se virar para manter tudo. E né? Existe ainda o Instituto hoje? Agora, na verdade, que a gente está conseguindo sair dessa pandemia e dar uma crescida. E qual é a frente do Instituto? Assim? A minha ideia sempre foi cuidar de crianças, adolescentes e também da terceira idade, os mais velhos. Oferecer, primeiro, assim, para as crianças e adolescentes, oferecer oportunidades deles crescerem, para eles descobrirem a profissão e, mais do que tudo, deles também terem sentirem um campo de amor onde eles possam vir pedir ajuda no que seja, até de conhecimento, porque eu sinto às vezes que no interior falta conhecimento. Hoje em dia a gente está mais globalizado, tem mais acesso à internet, tudo, acho que talvez é menos, mas eu venho de uma época que tinha pouco conhecimento, o conhecimento demorava para chegar. Então, tinha muita gente que ainda estava sofrendo com ignorâncias, assim, demais. E aí eu sempre pensei nisso. Poxa, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem um terreno, assim, que elas possam se informar, que elas possam se formar como seres humanos na profissão também. Então, a ideia sempre foi essa. Mas eu sempre estou aberto a entender as necessidades daquela comunidade. Então, eu comecei com criança e adolescente, aí a gente ampliou da terceira idade também, que eu acho mal barato, assim. Sim. As pessoas ocuparem o tempo com coisa boa, né? Com música, com esporte, Aí vai tudo que puder desenvolver a personalidade das pessoas, né? Tá valendo. E eu tô contando com as parcerias, né? Isso que eu ia dizer. Sozinho a gente não faz nada. Isso quer dizer, não deve ser fácil manter eu conversei muito com a Xuxa já, muitas vezes, que ela sempre teve, né? A fundação. Agora, durante anos, e agora ela não tem mais. Mas é isso, é um trampo, é difícil. É difícil, a gente também às vezes quer fazer o bem, mas às vezes esbarra em tanta coisa, assim, é difícil, às vezes. Burocracias, né? Que tem um lado da gente que às vezes quer desistir, porque é difícil mesmo. Esbarra, sempre acho que quando a gente quer fazer o bem, vem a luz, tem uma trevinha que a gente tem que lutar ali também, né? Então, mas graças a Deus tá indo super bem a minha instituição. Tem site, porque as pessoas podem estar lá, as pessoas podem ajudar. Menino, não tem. A gente está até hoje falando dessa parte do site, de ainda dar uma
Entendi. Eu comecei a fazer, mas a gente não atualizou, então Tá bom. não tem. Mas ainda, a gente, na vai próxima ter, entrevista a gente fala sobre isso mais. Bom, e aí veio a sua capa mais recente, que é essa daqui, que aprendi a me valorizar. Olha, Que eu achei muito incrível essa conversa que a gente teve. Que essa entrevista veio no podcast que a gente fez. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que a gente entende tudo que ela sente, ou acha que ela tem tudo que ela precisa. E aí veio você falando, não, eu aprendi a me valorizar. Porque às vezes eu dava mais atenção pro que o outro pensava, eu achava que eu nunca era ali bom o suficiente. suficiente também, né? E é muito doido isso. É engraçado como a gente não consegue enxergar tanto as pessoas como elas são, porque no final das contas eu tenho certeza que isso é uma realidade de todos nós, assim, né? Acho que, às vezes a gente ouve o que as pessoas falam e a gente passa a não reconhecer quem a gente é de verdade, nosso talento, as nossas virtudes, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Acho que todo mundo tem dons e talentos e é importante você descobrir quais são. E muitas vezes tem muita gente para falar, não, você não serve, você não é bom. Isso vai ter sempre. Gente duvidando de você, gente te dizendo não. E eu recebi milhares de não, muito mais não do que sim. Mas eu acho que a gente tem que celebrar quando a gente entende os nossos dons e talentos, a nossa força, a gente olha e não espera que ninguém precisa reconhecer. Você precisa reconhecer. Você tem que saber, sabe? E tem uma hora que a gente quase acredita que a gente não é bom o suficiente. É tanto não, é tanta gente falando, não acreditando em você, que tem hora que você duvida mesmo, né? E nessas horas a gente tem que olhar para dentro mesmo, assim, dentro da nossa intuição, ver que a nossa chama, tem uma chama dentro da gente que impulsiona a gente para ir. Os nossos sonhos são para a gente correr atrás, né? E aí eu acho que eu nunca desisti, eu fui corajoso. Eu tenho essa característica, eu tenho medo, mas eu sou corajoso. Minha coragem é maior que o meu medo, então eu banco os meus sonhos, assim, eu dou a cara a tapa. Eu gosto de sair um pouco da zona de conforto, porque é onde você cresce, é onde você faz a sua história, a sua biografia, né? Quando me chamaram para fazer a biografia, o Fiuza, que é um jornalista que eu amo, eu achei uma loucura. Já contando a minha história, aos 40 anos de idade, né? Foi ali quando eu estive doente. Mas foi super interessante, porque conversando com ele, quando eu aceitei por causa dele, eu falei, eu quero saber como você vai contar a minha história, Fiuza. E foi muito legal, que um dia eu falei assim, cara, eu nunca imaginei assim que eu tivesse também que minha vida fosse interessante para fazer uma biografia. Mas em falando com ele, repassando a minha vida, eu tive essa constatação. Falei, poxa, só tem história legal para contar quem não tem medo. Quem resolveu sair da zona de conforto. Porque se eu tivesse medo, ficasse lá na minha cidade, na zona de conforto, eu jamais teria toda essa história. Se eu não tivesse dado a cara a tapa, se eu não tivesse... Poxa, por exemplo, só a minha estreia profissional foi uma cara de pau terrível na minha. Tanto no teatro quanto na televisão. Não tinha experiência nenhuma, eu topei desafios gigantes. Com medo, mas com coragem. Porque se eu podia falar assim, não estou preparado, ainda não dá. E aí, talvez eu não estivesse aqui conversando com você depois de todas essas capas, entendeu? Né? É isso, eu acho que a nossa biografia se faz basicamente quando a gente tem coragem. Senão também a gente não vai ter muita história para contar. E tudo bem também, talvez não precisa de tanta história para contar, né? Ah, precisa sim. Precisa, né? Então, Jeane, obrigado por ter vindo falar com a gente, por celebrar aqui nossos 30 anos. Parabéns pela coragem. Eu não lembro se eu falei isso no começo da nossa entrevista, mas eu pensei isso, de que realmente foi muito corajoso você ir lá e se jogar em horário nobre, e a gente viu seu talento sendo lapidado, e hoje você está em cartaz com um espetáculo incrível aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, a gente esteve em São Paulo, e acho que tudo isso foi movido muito pela sua coragem e por você conseguir se ouvir antes de ouvir o outro. Ou pelo menos por ter aprendido a se ouvir antes de ouvir o outro. Sim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela Caras, parabéns. Obrigado. Por 30 anos e obrigado sempre pelos carinhos de Caras, por você e toda a equipe. Muito contando, obrigado. Tá, gente? Contando, mais capas, quando tiver 60 anos, vão ter aqui, sei lá, muito mais capas da sua história. Obrigado, viu? Obrigado. Beijo, gente. Tchau, beijo. Legal. Agora a gente vai entregar seu presente.
Bom, gente, chegou a hora então do presente, já que nós convidamos o Gianni para comemorar esses 30 anos com a gente. Ele é uma dessas 30 personalidades icônicas que fazem parte da nossa história. Temos aqui a Rosana Chinchi. Oi, muito prazer. Ó, tô curioso. Eu adoro ganhar presente. Isso aqui tem cara de ser coisa boa, hein? Pessoa não é nada delicada, mas vou tentar fazer bonitinho aqui. Vou te ajudar. Ó, obrigado. Depois eu vou ler com calma, né? Isso aqui é o que, Chinchi? Explica para ele. Isso é o certificado da joia. Tem um histórico das pedras e do desenho da peça, para que você possa entender o Eu adoro pedras. Pedras tem sempre uma pedra para alguma coisa, né? Tem. Boa, né? De energia, não é isso? Isso. Eu acredito nisso. Tudo bom? Cara, né? Falei que eu sou desajeitadinho. Tcharam! Uau! Que isso! Que lindo! Meu Deus! Não, isso aqui tem muito cara de ser poderoso, hein? Posso tirar já? Então, essa pedra, que é o topázio azul, combina com você, que é uma pessoa que lutou bastante, com muita energia, com muito potencial na sua carreira, em tudo. Então, essa pedra vai te ajudar muito para você sempre estar bem energizado. Uau, mesmo. Que lindo! E a ametista, ela é um escudo para você de proteção. Nossa! E o fato dela ser assim, um triângulo também deve significar, né, tudo. coisas. É porque o triângulo significa também a família, né? Nossa, que lindo! Arrasou. Além de ser lindo, tem uma força aqui mesmo. Uau! Que bom, muito obrigado. Você gostou. Gostei muito. Feliz que você gostou. Nossa, Posso pôr? Vamos pôr? Vamos. Pra ver se... Como é que eu vou subir aqui, gente? Eu abaixo. É um clássico. Deus. Fez agachamento? Ah, amor, Fez tudo um- no plié, amor. Por isso que eu faço aula de Fica dança. quieto. Você faz aula de dança mesmo? Eu já fiz bastante. Conseguiu? Agora foi. Gente, é isso. Obrigado, Gianni. Obrigado você, meu amigo. Poxa, obrigado demais. mesmo. Obrigado você. Obrigado, Chinchi. Gente, devidamente presenteado, vai ter uma corrente maior para vir aqui. Porque é imenso, né, gente? Imenso. É isso. Um beijo. Beijos. Tchau, gente.